Aleluia. Aleluia. Neemias 4, verso 1. Aleluia. O texto vai ser um texto completo, então é um texto comprido. Então esteja com atenção para sua mente não vagar e você perder a explicação da palavra liberada para nós nessa noite. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num dia só? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Aí Neemias responde: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença do que edificavam. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar uma confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, eles virão contra vocês. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, e por detrás dos muros, com a sua espada e com as suas lanças e com seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunha lanças, escudo, empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará
por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também naquele mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amado Espírito Santo, ministra a tua palavra nessa noite, pois é o Senhor que trouxe-nos todos aqui à sua casa. O Senhor sabe de cada um de maneira poderosa. O Senhor sabe do pensamento, da necessidade. Então, Espírito Santo, eis-me aqui como serva do Senhor, para que a tua palavra seja liberada, e que seja a palavra que o Senhor tem, não aquilo que nós queremos, porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor. Espírito Santo, tenhas a liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. A maioria eu cumprimentei na entrada, mas tem uma boa parte que eu não cumprimentei. É muito bom te ter aqui nessa casa. Você sempre faz falta quando você falta. Fala para o seu irmão: falta não, irmão. Falta não. Falta não. Então é muito bom ter você nessa casa. E semana passada eu acordei com uma frase, não, com uma palavra: Sabaote. Falei: Sabaote, Sabaote, Sabaote. Falei: Deus, o que é? Aí eu lembrei um dos nomes do Senhor. Fui pesquisar. Sabaote é o Senhor da guerra. É o Deus da guerra. Então, Deus, Ele se revela como Deus que cura, como Deus que é a nossa bandeira, como Todo-Poderoso. Então, Ele se revela de diversas formas. Mas semana passada, eu acordei com essa palavra. Falei: aleluia, Jesus. Tem guerreiros e guerreiras aqui nessa noite? É isso aí. Então, guerreiros e guerreiras, Deus deu a palavra, o Senhor da guerra. E eu estudando esse capítulo 4, é um capítulo que fala sobre defesas no meio da guerra. Deus é um Deus que fala. Repita: Deus fala. Às vezes a gente que não escuta, porque Ele fala. E eu já aprendi que Deus não tem coincidência. Um negócio e o outro, é coincidência. Não, não é coincidência, é Jesus. Eu só fico atenta para o que Ele quer ministrar. E aqui eu vou te contextualizar aqui, para eu poder entrar no capítulo 4. Tem 2 livros que é maravilhosos. Muito, na verdade, um monte. Mas que fala sobre a nossa alma, sobre a conquista dos princípios de Deus sobre a nossa vida. Porque o nosso desafio é sermos pastoreados pelos princípios de Deus. Mas para que os princípios de Deus possam nos pastorear, dentro de nós tem muitas coisas que guerreiam contra esses princípios de Deus na nossa vida. São dores, são afrontas, muitas mágoas, muitas coisas, perseguições. Então, muitas coisas vão sendo acumuladas dentro de nós. Às vezes, traições. E algumas coisas não superam e vai ficando lixo dentro da gente. O livro de Josué é um livro de conquista. O povo tinha saído do Egito, lutado algumas guerras, e Deus apontou para ele a terra de Canaã, para conquistar a terra de Canaã. Então, lá era um livro que fala sobre conquistando aquela terra. Mas, quando chega o livro de Neemias, fala de uma terra que havia sido conquistada, mas que os valores foram abandonados,
E Deus, por amor àquele povo, Deus começa a disciplinar. Disciplina não é sinal que Deus não nos ama. Disciplina é porque Ele nos ama. Porque a palavra fala assim, ó, que o pai disciplina o filho que ama. Então não veja as disciplinas de Deus como falta de amor. Ele sempre nos ama. E Deus disciplina esse povo. Lá, Deus tinha dado a terra de Josué, quando deu, eles conquistaram a terra top. Eles não precisaram de plantar, já estava plantado, já tinha construção. Deus tudo para eles. Era só eles conquistarem. Ok. Eles conquistaram, começaram a viver uma vida de crente, uma comunidade de crente bem séria, bem beleza, bem bonita. Mas a comunidade dos crentes começou a olhar para os outros povos. O pecado dos outros povos. Eu acredito que pode ser lá que começou aquela célebre frase: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E Deus tinha falado com eles: não junta, que o negócio não vai ficar bom. Não se ajunte. Acho que não tem nada a ver. Começou lá. E eles começaram, se perverteram, começaram a adorar os deuses daquele povo lá. Um povo que falava que sacrificava a Deus, mas vivia nas coisas erradas. Aí chegou o tempo de Deus tratar. Querido, Deus sempre trata com a injustiça. Sempre trata. Às vezes a gente não vê, mas Deus sempre trata. E Deus, aquele lá foi público. Deus tratou com a injustiça, levou eles 70 anos em Babilônia. E Deus tinha falado para eles: olha, vocês vão para lá, vai ficar 70 anos. Quando dá 70 anos, eu começo a liberar vocês para voltar. E eles ficaram lá 70 anos. Quando deu 70 anos, eles foram liberados para voltar para a terra. E voltaram de 3 remessas. Zorobabel, Esdras e Neemias. Que é esse Neemias que é o governador. Ele foi como governador. E ele chegou lá e viu aquela terra. Antes, falava que o muro de Jerusalém era tão largo que cavalos podiam caminhar por cima daquele lugar ali. E eram bem altos. E ele chegou lá, Neemias, os muros todos caídos, casas queimadas, portas queimadas, só tinha lixo. Querido, quem já mexeu com reforma dentro de casa sabe que é mais fácil construir do que reformar. Porque é duro a reforma, a sujeira é muito. É até desesperador, parece que não acaba nunca. E eles se encontraram, ele encontrou que lá os muros, os muros todos destruídos, as portas queimadas. E Deus mandou ele para lá. Gente, Neemias não precisava ter ido, ele estava no palácio, ele era homem de confiança do rei. Ele era rico, muito rico. Só que ele sentiu um chamado de Deus. Ele sentiu a dor dos irmãos e a dor de Deus. A respeito daquele abandono, daquela destruição que aconteceu. Então, aquele homem era tão apaixonado por Deus, que ele larga tudo. Ele pediu a permissão, ele foi, recebeu a permissão, recebeu ajuda, soldados, ouro, cartas. O livro de Neemias é maravilhoso. Ele conseguiu tudo. Por que ele conseguiu tudo? Porque ele era um homem de caráter. O caráter, ele segura a unção. Até no meio de gente que não presta. Talvez eu não podia falar gente que não presta, né? Ah, mas agora já falei. Então, o caráter faz a diferença no meio onde que você está. Todo mundo pode fazer. Mas o que a sua mãe fala quando você fala assim: ah, mãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho do rei, é filha do rei. Ele tem alimento, ele tem vida para você, ele tem vitória para você.
a sua vida tem que ser uma carta lida. Não que você não vai dar umas manotas. Quem não dá manota, graças a Deus que a gente tem o Espírito para ajudar a gente. Mas a nossa vida tem que ser de transformação. A pessoa pode até não gostar de você. Porque gostar é uma coisa assim. A maturidade da igreja, nós como igreja, a gente tem que entrar num lugar de maturidade. Você acha que todo mundo vai gostar de você? Então por que você fica chateado quando descobre que os outros não gostam? Não era nem para você ligar. Gente, não vai. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. É você que tem que se gostar. É você que tem que saber da sua identidade de Deus na sua vida. A gente fica triste? Fica um tiquinho. Depois passa. Hora que passa. Então nós vimos lá, estava tudo destruído. Ele chega lá. E ele anda depois, ele faz todo um caminho de volta. Ele chama lá os anciãos. Ele chama ali os magistrados, os nobres, os príncipes. E fala do que Deus falou para ele. E falou, vamos nos ajuntar para fazer uma grande obra. E todos eles apoiaram. Aí o que aconteceu? Vamos entender que a minha Bíblia é a cidade de Jerusalém, é o lugar de Jerusalém. E que as extremidades do púlpito são os muros, ok? Então, beleza. Então, Neemias, ele falou com o povo, o Senhor nos levanta para restaurar os muros, porque a cidade precisa estar guardada. Então, aqui está o teor histórico. Aí eu quero que você veja de outra forma também. Eu vou trabalhar do histórico e vou trabalhar o simbólico. O que significa isso? Jerusalém significa dentro de nós, o homem interior. Os muros significa os princípios que foram negociados, por isso eles caíram por terra. Por que o povo foi destruído? Porque eles negociaram os princípios de Deus. As portas que foram queimadas, fala dos lugares que eu negociei os princípios. Até aqui estamos juntos? E eu quero que você agora passe isso para a sua vida. Jerusalém é a sua vida. Aqui os muros, princípios que foram negociados. As portas são os lugares dos relacionamentos desses princípios corrompidos. O Senhor, a primeira coisa quando a gente se converte, o Senhor quer transformar a nossa Jerusalém. Porque Jerusalém significa a cidade da paz. Você tem usufruído dessa paz? Você tem usufruído no caminhar? Porque eu quero te falar o seguinte, o pecado não dá sossego para ninguém. E se você já fez aliança com Jesus, o Espírito Santo é um que toda hora ferrou a sua consciência. É ou não é? Você pode até esconder. Não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, mas lá no final, sabe aquele gosto de jiló amargo no final? Tem aquele negocinho, peca, mas sabe que está errado. Sabe que está errado. Porque é uma das maneiras dele nos chamar. Então, nessa noite eu desafio você a olhar para dentro de você. As coisas que estão em desordem com os princípios de Deus. Olhar para aquelas pessoas que você negociou esses princípios, vendeu esses princípios. E você começar a pedir o Espírito Santo agora para tratar com você. Então, Neemias, ele falou com o povo, distribuiu o povo, cada pedaço ficou para um povo. E eles começaram a limpar e começar pedra sobre pedra para levantar os muros. Pedra sobre pedra para levantar os muros. O relógio, ele anda no sentido horário. Assim. O sentido que Deus colocou a construção, capítulo 3, é só você ler. Começa na porta das ovelhas e faz o sentido anti-horário. Por que o sentido anti-horário?
Porque quando eu falo de conversão, quando eu falo de princípios, quando eu falo de lugares que eu quebrei os princípios, pessoas que eu quebrei o princípio, a restauração ela começa no arrependimento desses lugares. Vida de conversão. Não tem como você ir para o futuro se você não resolver pendências do seu passado. Não adianta. Porque eu tenho que estar no meu presente, ter coragem de olhar para o meu passado e começar a andar em lugares que eu preciso de remissão. Lugares serem reconquistados pelo Espírito. Até aqui a gente está junto? Amém? Então, foi construindo no sentido anti-horário. Começou pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas fala o lugar do pastoreamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, do Espírito Santo sobre a nossa vida, apontando para Jesus. Qual é o lugar da minha salvação? Como eu entendo a minha salvação? Então começa por ali e vai caminhando. Ok. Então eles já foram fazendo certinho e veja bem. Querido, mas quando você se levantar para ter uma vida com Deus correta, você pode ter certeza que os inimigos da sua alma vão se levantar. Não estou profetizando não, sabe por quê? Os lugares de escravidão, de aprisionamento, fica como cadeias, e ali tem chaves, e as chaves são seus posicionamentos, para que seja áreas da sua vida serem curadas, libertas. Então ele fica com a chave trancando, e quando começa a reagir, eles começam a manifestar. Não foi diferente aqui. Manifestou 3 inimigos: Sambalate, Tobias, Gesem, nesse primeiro momento aqui. E fala que quando eles ouviram o muro levantado, eles ficaram irados. Satanás fica irado quando você se levanta para levantar os muros de proteção da sua vida com valores e princípios de Deus. Então ele fica irado, ele quer destruir. O primeiro ataque que eles fazem é o seguinte: Sambalate se indignou e começou a menosprezar eles. Você vai conseguir? Nunca. Você já caiu uma vez, vai cair outra. É melhor você se entregar. Para que você vai lutar? Lutar para quê? Luta, luta, luta e não dá nada. Vai cair de novo. Você levanta, depois as pedras caem de novo. Qualquer coisa, você não vai vencer. E Tobias, o amonita, junta com ele e fala: não vai vencer. Quantas vezes você está guerreando e o inimigo grita que não vai ter jeito? E isso provoca dentro de você medo, a intimidação. O objetivo é lançar setas para que a sua fé, para que a sua coragem esmoreça. Para que você comece a ficar: ó céus, ó terra, o que será de mim? O que será de mim? Então, a intimidação vem para te detonar. Os invejosos, aqueles que não gostam, eles começam a rir. Quando fala assim, você é jovem, quando você fala assim: não, eu sou crente, eu vou melhorar. Eles falam assim: você é crente? E kkkk, crente? Então começa a zombaria para tirar a fé e a coragem. Mas há as armas dadas pelo Senhor. Porque nessa noite, o Senhor quer te revestir de coragem para as suas lutas. O Senhor quer te revestir de coragem para guerrear as suas lutas. Seja na saúde, seja no financeiro, seja nos relacionamentos, seja na perseguição. Deus quer te levantar. E nós vamos aprender com esse homem de Deus. Porque quando eu fecho os olhos, eu vejo a agitação do povo em cima dele. Ele vai e fala assim: olha,
ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Caia sobre a cabeça deles o que eles querem fazer com a gente. Senhor, não se esqueça dos pecados deles. Então, o que ele faz? Ele ora, ele pega Deus e põe na frente da batalha. Coloca Deus à frente da batalha. Você e Deus é maioria. Mas pastora, pode acontecer coisa ruim. Mas pastora, pode acontecer coisa ruim. Querido, uma coisa ruim que vem, Deus manda outra boa. Mas tenha coragem nas suas guerras. Tenha coragem nos desafios que você tem. Sai do lugar de vítima. Sai do lugar, estou sendo perseguido. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém. Para. Tem um que amou você de tal forma que deu a vida por você. Você tem que lembrar disso. Tem alguém que morreu por você de tal forma que deu a sua vida para ser humilhado, desprezado, para ser violentado, para ser de todas as formas. Você vai ficar no vitimismo. Ai, eu não casei, ai, eu não tirei carteira, ai, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Para. Coloca Deus na frente. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Deus quer renovar as suas forças. E fala, olha, ele pegou e falou, Deus, essa luta é sua. O senhor está vendo o que estão fazendo. Denuncia no tribunal de Deus. Denuncia. Fala, Deus, eles estão fazendo isso. Então, Deus, que o Senhor faz o que deve fazer. Eu estou denunciando essa situação. Aí, ele colocou Deus na frente e continuou a trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem teme a Deus não teme os homens. Repita comigo, quem teme a Deus não teme os homens. E eles edificaram, e foi levantando e foi levantando. Novamente, o inimigo, ele perde de um jeito, ele vem de outro. Sambalate de novo. Tobias de novo. Os arábios, os amonitas, os asdoditas viram que a reparação ia avante e que já começavam a fechar as brechas, ficaram irados. Ficaram irados. Olha aqui. Esses inimigos, eles representam demônios, classe de demônios. Sambalate, a classe da idolatria. Eu não tenho tempo para entrar nesse detalhe. Tobias representa, ele é descendente dos amonitas. Amonitas é filho de Ló com as filhas dele, porque as filhas embebedaram ele, ficaram com o pai. Então é elas que abusaram do pai, porque estava torto. Então surgiu os amonitas. O que é amonitas espiritualmente? São filhos da desonra. São filhos da desonra, da orfandade, da perversão, da imoralidade. Isso são áreas que às vezes a Jerusalém você vai ter que lutar. Áreas de pornografia, áreas de sexo fora do casamento, áreas de masturbação, áreas de adultério. Isso aqui tudo são áreas que vai tratar. Deus quer tratar isso na sua área, quer tratar isso. A idolatria, Deus quer tratar as idolatrias. Idolatria, quando eu falo, não é só coisa feita por homem. Eu falo pessoas, às vezes idolatra pessoas. Às vezes idolatra um time de futebol. Às vezes o que é ídolo? O que é ídolo? É aquele que é colocado no lugar de Deus. Tudo que é mais importante para você do que Deus é idolatria. Tudo que você fala, eu não vivo sem isso, é idolatria. Então aqui representa essas áreas. Idolatria está muito junto com a área de perversão sexual. E fala aqui também sobre os asdoditas, que também eram idólatras. E homens também voltados para perverter princípios. Por que essas pessoas ficaram tão iradas, pastora? Porque essas pessoas tinham interesse.
Sambalate era governador da província. Jerusalém se levantando, ele tinha esperança de pegar ela para ele. Tobias é o companheiro malignozinho. Aqui tudo tinha interesses financeiros. Todos eles. Financeiros, porque dava dinheiro, dava ibope. E além desse interesse, a primeira coisa que via era financeiro, mas atrás do financeiro tinha essas entidades aqui. E fala que ele ficou sabendo e falou: só quer saber de uma coisa? Vão juntar. Você, Tobias, Sambalate, o outro, junta um povo que nós vamos chegar lá de uma vez e nós vamos matar eles. Quantas vezes você é ameaçado com um ataque frontal? Eu vou lá e vou pegar. Eu vou lá e vou matar. Quantas vezes o Senhor fala que você sabe que tem que fazer algo certo, mas se você fazer certo, você corre risco da sua vida? Quantas vezes você tem que abrir mão de coisas para fazer o que é certo? Então eles se juntaram. Mas Neemias ficou sabendo. Porém nós oramos. Repita: oração. É oração que resolve. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Esse capítulo 4 fala sobre discernimento. Tem guerras que você não tem que entrar. Não é toda guerra que você tem que entrar. Tem lugares que você não tem que entrar. Então você precisa ter discernimento de como se comportar nas situações. E aqui o que mostra é o discernimento que ele tinha. E o discernimento, ele apresentava isso sempre em oração ao Senhor. Ele levantava e apresentava em oração. E Deus dava para ele o discernimento e ele começava a movimentar o povo, a movimentar a equipe. E ele falava: vão agora, de dia e de noite. Aí aquele ataque acabou também. Aí vem no verso 9, fala que Judá, uma das tribos que estava reconstruindo os muros, uma das tribos falou assim: a gente já cansou, nós não temos mais força para carregar nada, é muito escombro, de maneira que a gente não vai conseguir. Você sabe aquela situação de luta que você está? É como se fosse um elástico, e parece que o elástico vai puxando. Você fala assim: eu não dou conta, ou vontade de sumir, não vai dar certo. Você já viu essa situação? Você está no processo de Deus. Repita: processo. E a vida de processo vai testar sua fé. A vida de processo vai testar se você tem os princípios que estão posicionados com a verdade de Deus. Você, quando achar que não vai ter força, você pode saber que o milagre de Deus está sendo gerado. Porque enquanto você tem força, é você que está fazendo, não é Ele. Mas quando você perde a força, você fala: não vai ter jeito. Agora, Deus, estou perdido. Aí Deus começa a movimentar. Querido, nós já vivemos situações em que falou assim: Deus, eu não dou conta mais. Situações com a minha mãe, com meu pai, de terror mesmo, em que falava: Deus, eu acho que eu vou morrer. Você já pensou que ia morrer alguma vez? De tanta dor, de tanta coisa, sem saber o que fazer. Ora, e às vezes você fala: Deus, o senhor não está ouvindo, o senhor não vai fazer nada. E só piorando. Você já viu aquela situação que tem jeito de piorar cada vez mais? Ó, que está ruim, ainda tem jeito de piorar? Você está no treinamento de Deus. Fica firme. Saiba que Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que Ele falou a seu respeito. Você que não conhece o que Ele colocou dentro de você,
Mas Ele sabe o que você tem. Por isso Ele está esticando. Então, olhe para o Senhor e tenha fé. Uma porta se fecha, mas Ele abre outra. Amém? Se alimente daquilo que te dá esperança. Não fica olhando para o lixo que está. Não fica olhando para a bagunça. Não fica olhando para a desordem. Olha para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que coloca ordem. A gente às vezes tem até que suar. Tem até que cansar. Mas a gente precisa crer. Aí, o que acontece? Essa tribo de Judá. Você já viu o que está lutando junto com você quando desanima? Põe um peso na sua vida, você já viu? Fala para o seu irmão, não desanima, não. A gente está junto. Não tenha medo. Deus está com a gente. Aí esses abençoados desanimou. O cara já estava lutando, guerreando. Mas ele falou, Aí ele vai e fala assim, os inimigos falaram assim, viu que o povo estava desanimado, cansado. Querido, eu quero te falar, para restaurar muros da sua vida interna, leva um tempo. Vai demandar de você sacrifício e renúncia. Você vai ter que guerrear. E eles estavam cansados. E o inimigo falou assim, vamos entrar no meio deles, porque estava sem muro. Vamos entrar no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Cuidado com os próximos, aquele que te desanima, para não entrar outros, para te desanimar. E os judeus, então aqui estavam os muros sendo construídos. Aqui tinha um povo que morava aqui, outro povo aqui, outro povo aqui, outro povo aqui, outro povo aqui. Eu estou falando a linguagem para a gente entender a história, ok? Esse povo aqui, começou a falar. Chega para eles. Nossa, esse vai te atacar, esse vai te atacar, esse vai te atacar, esse vai te atacar. E os de dentro falaram, ai, nós vamos ser atacados mesmo, nós vamos morrer mesmo, nós vamos morrer mesmo. Luta. Aí o que ele faz? Então, eu pus o povo por suas famílias, nos lugares baixos e abertos e nos lugares altos, com as suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Veja, para cada ataque, Deus deu ele uma movimentação. Eu não sei a luta que você está, mas para cada ataque, Deus te dá uma movimentação. Apenas ouça, vá para o lugar para o Senhor falar com você. Aí o que aconteceu? Ele fala assim, olha, tá. Aí o povo estava trabalhando sem ser organizado dessa forma. Aí ele falou assim, aí o povo preocupado com as suas famílias. O que ele faz? Ele fala, olha, você fica com a sua família, constrói daqui até aqui. Você com a sua família, você com a sua família, você com a sua família, com a sua família, com a sua família, com a sua família. O que eu entendo aqui? Nesse contra-ataque se chama infiltração. E ele fala, vamos colocar gente nos lugares baixos e pessoas nos lugares altos. Pessoas nos lugares baixos quer dizer áreas da nossa vida que são pontos fracos. Você conhece seus pontos fracos? Você conhece aonde que Satanás te detona? Aonde que, se você não vigiar, você cai? Você conhece essas áreas? O Senhor está falando com você, vigie. Se você tem problema no celular, larga o celular, bloqueia. Para quê? Mas eu não tenho nada para fazer. Eu não entendo, esse povo não tem nada para fazer. Antigamente não tinha celular. O povo capinava lote, varria, cozinhava, fazia bolo, fazia prato diferente, costurava, bordava, lia. Sabia que pessoas que leem têm raciocínios melhores? Pessoas que leem conseguem se organizar emocionalmente? Porque cria-se uma dependência de algo que fala, eu não posso ficar sem celular. A gente vê até criança batendo na cabeça, pelo amor de Deus, mãe e pai, tira o celular desse menino. Tira isso. Vai brincar de bolinha de gude.
Você já brincar de bolinha de gude? Você já brincar de guerra de mamona? Meu cabelo sabe. E não era curto, meu filho, era uma juba. Vocês já brincaram no barro? Vocês já deixaram os filhos de vocês brincar no barro? Furar um buraco, jogar a água até e falar lambuza de barro. Lambuza de barro. Os meninos acham que leite vem da caixinha. Não conhecem uma vaca. Já pôs eles pisaram da vaca. Pô, lá, ó, espreme. O povo não sabe viver sem celular, pelo amor de Deus. Não sabe viver. E fica enxertando coisa que não presta, que lá te faz pecar, meu filho. Larga aquela porcaria dos infernos. Homem casado não curte foto de mulher. Mulher casada não curte foto do homem. Pelo amor de Deus, quantos casamentos destruídos por conta disso? Marido, olha para sua esposa, porque se ela precisa ficar tirando foto, é porque você não está olhando. Porque se ela quer tirar foto, fala assim, tira para mim então. Olha, para que esse negócio de ficar tirando foto, tira de cá, tira de lá. E os homens que, os ledos dos infernos, tem que acordar. Ô, só dói minha roupa e fala, meu bem, minha roupa tá boa? Tá tranquilo? Tá decente? Tá? Então, pelo amor de Deus. Pô, frouxo. Ou tem que ficar calmo? Calma. Gente, nós somos um exército do Senhor. A gente não pode esmorecer. A gente não pode negociar valores. A gente não pode. A gente vai negociando aqui, vai negociando ali. Não, eu vou ficar com essa... Tem gente que você tem que cortar da sua vida. Foi até aqui com você. Corta. Não vai te ajudar lá? Não quer caminhar com você? Corta. Ai, pastor. Ué, se tem gente que vai te derrubar, para que você vai ter aliança com quem vai te derrubar? Gente que vai te desanimar, você está lutando para viver, para romper. E tem gente que vai só reclamar. Só reclamar. Se chove, tá ruim. Se faz sol, tá ruim. Tudo tá ruim. Devia ser o nome, tá ruim. Como é que você tá ruim? Oi, tá ruim, oi, tá ruim, oi, tá ruim. Gratidão. Gratidão. Não se junte com gente que vai te puxar. Você tem que conhecer o seu ponto fraco, cara. Você, mulher, está chegando em dezembro, 13º. Promoção. Você quer comprar a terra e o mundo, parecer que o mês de dezembro vai durar a vida toda. Compra, além do que dá conta de comer. Isso aí tudo para o consumismo. Compra. Aí as faturas começam a chegar lá. Janeiro. Aí veio o IPTU, veio o IPVA, material escolar, matrícula, vem o carro, que tem que fazer seguro de carro, irmão, tem que fazer, irmão, tem que fazer seguro de carro, hoje tem que fazer, para fazer o quê? O povo está sendo safado demais, tem que fazer, é um jeito da gente escapar, tem que fazer. Você já viu o tanto de conta que vai vir? Então, segura a onda agora. Seja administrador agora. Ai, mas eu preciso. Não é tudo aquilo que você precisa que é urgente, não. Então, segura a onda. Só se você tem espírito gastador, para de gastar. Para de gastar. Ai, mas é lindo. Aí gasta, não tem dinheiro, aí começa o casal, começa a engolir o outro. Se você sabia que a margem de divórcio por condições financeiras, descontrole financeiro é altíssimo, não é porque eles não gostam um do outro, não. É porque passa tanta dificuldade financeira que eles começam a se odiar.
Aí ele falou, você gastou, você também gastou? Não, eu gastei, você também gastou? O outro gastou, o outro. E começa a brigaiada. Lugares baixos, põe guarda. Se você não resiste, para de ir no centro o resto do ano. Porque vai ter coisa que você vai querer comprar. Não vá. Não vá. Fala, Deus, eu não vou, porque senão eu vou gastar. Ah, mas é a geladeira que eu queria, que é igual uma limusine. Ah, não sei o quê. Vai lá nas Casas Bahia, pega o boleto desse tamanho e inferniza a casa inteira. Você toma ódio da geladeira. Fala, pra que eu comprei essa geladeira? Conheci uma pessoa que deu um carro para o marido. E o marido ficou muito feliz com o carro. Mas quando ele abre lá dentro do carro, um talão ruim, cheio de prestação do carro, uma coisa fora do tempo vira maldição. Uma coisa que é boa, fora do tempo vira maldição. Então, cuidado dos lugares baixos. Agora, aqui também ele falou, coloca nos lugares altos. Porque Satanás quer te traumatizar para que você não flua nos dons que Deus te deu. Por exemplo, uma pessoa que fala sobre unidade, foi tão traumatizada que fala assim, eu não quero mais saber de nada de unidade. Uma pessoa que trabalhou na área da intercessão, da guerra, luta para cá, espada, lança, luta para aquele irmãozinho lá, esse irmão da guitarra aqui, ó. Luta, chora, perde noite de sono, faz campanha, faz não sei o quê. Esse irmãozinho aqui, primeira oportunidade que teve, detonou a vida de quem deu a vida por ele em guerra. Aí ele vai e fala assim, não quero saber de intercessão mais não, ô povo ruim, ô povo ruim. E é ruim mesmo, né, gente? Oh Deus, todo poderoso. Então, às vezes, o lugar que você é forte, você tem que cuidar para você não ser saqueado. Porque ele quer te traumatizar naquilo que você é bom. Então, não brinque com Satanás que tem anos, séculos na sua frente. Não fique brincando, fazendo apostinha. Tinha um irmão, ou irmão tentado. Foi assim, o irmão foi liberto foi de quê mesmo? Foi de cigarro. A gente orava, fazia campanha para o irmão, falei, Deus, esse irmão, tomara que ele passa mal quando ele puxar um trago, que ele fica enjoado, passa mal mesmo. Porque a gente ora para libertar. Não quer libertar, a gente ora para se passar mal. Ora também, Deus faz assim. Esse irmão começou a passar mal com cigarro e não conseguia mais cigarro. Ficou um tempão. Ele falou, você acredita, parceiro, que eu fui lá testar se eu estava liberto mesmo? Voltou a fumar de novo. Vontade de pegar aquele cigarro e fazer assim. Vai, pelo amor de Deus. Então, irmão, é luta. Aí ele fala, vocês vão ter cuidado por baixo, de cima e luta para sua casa. Aí ele vai e fala assim, olha, ele chamou e falou, olha, aos nobres, os nobres é o sentido de dignidade, ele chama os magistrados e fala também com os magistrados sobre magistrado é justiça, nobres, dignidade e o restante do povo, chamou todo mundo. E falou com eles, e eu inspecionei se estava todo mundo no lugar certo, se eles estavam com espada, com lança e com escudo e com arco. Eu aprendo o quê, querido? As armas que Deus nos deu. Ele nos deu ataque quando está pertinho, a espada, corta o pescoço. Não é matar a gente não, hein? A nossa luta é contra nas guerras espirituais. Então, com a espada da palavra de Deus... Falou com as lanças eu acerto o alvo através de decretos, através de palavras liberadas com poder, e eu lanço o arco, liberando as palavras que Deus dá de vitória. Então, são 3 níveis de ataque, que Deus foi dando para eles aqui, e que serve para nós. Aí ele vai e fala assim, olha, não temais, repita comigo, não temais. Não temais. Lembrai-vos do Senhor. Ele é grande e temível. Ele é grande e temível. E
pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Aqui entra um chamado à igreja para uma campanha de 40 dias de oração. 9:30 da noite. Está lá no meu Instagram. Então, 9:30 eu entro. Quando você abre o Instagram, vai ter minha bolinha brilhando lá. É só você apertar aquela bolinha, que você já vai entrar lá. 9:30. E nós vamos guerrear pela nossa família. Nós vamos guerrear pela nossa família da igreja. Porque nós cremos que o poder da oração transforma editos liberados contra a nossa casa e contra a igreja. Seja qual liberação, a oração, ela reverte o quadro. Aí falou que o povo ficou sabendo do que ele tinha feito. Que o povo estava armado e trabalhava. Os carregadores se renovaram com essa mudança que ele fez. E fala que eles faziam a obra com uma mão e carregavam a arma com a outra. Os edificadores traziam a espada na cintura. E ele fala assim, olha, a gente está muito separado um do outro. Neemias tinha um cavalo. E o grupo dele, eu creio que ele se organizou também. Ele falou, olha, vai tocar a trombeta. Estejam atentos à voz da trombeta. O que eu entendo aqui? Ele fala, no lugar em que vocês ouvirem o som da trombeta, corre para lá, porque o nosso Deus pelejará por nós. Então, querido, a voz da trombeta é a voz de Deus, é o chamado de Deus. E a voz da trombeta em relação a nós. Você está em risco, começa a pedir ajuda. Você está em risco, chega para pessoas e não lute sozinho. Guerreie. E quando você ouvir que alguém está pedindo socorro, se levante. Se levante e fala assim, olha, nós trabalhamos em unidade, nesse processo de reconstrução. Cada um caminhava com as suas vestes, dormia com as suas vestes e com a sua arma. Vestes, eu falo de alinhamento da presença de Deus, alinhamento com os princípios. Então Deus nos chama para um concerto. Olha para qual lado do seu muro que precisa de restauração. Em quais áreas? As portas, as pessoas que você caiu, que você vê que são relacionamentos contrários à vontade do Senhor. Se posicione. Coloque proteção nos lugares certos. Incline a sua cabeça. Sobre tudo que foi ministrado. Em relação à sua vida, quais são as áreas dos muros que você foi ferido, que às vezes você não perdoou? O perdão, ele abre portas para o milagre de Deus. Áreas que você foi ofendido, ofendida, abusado, abusada, traído, rejeitado, rejeitada. As áreas em que você foi abandonado. Comece a olhar essas áreas. E permita que o Espírito Santo toque em você nessas áreas nessa noite. Permita que o Espírito Santo restaure a sua dignidade. Permita que o Espírito Santo trabalhe na questão da justiça, na sua identidade de filho, de filha. Porque Neemias, o nome dele significa consolador. E o Espírito Santo
É uma das características, Ele veio para nos consolar. Não tem como você andar nessas áreas de destruição sem o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ali te limpar aqueles escombros, o pó. Deixa o Espírito Santo tocar nesses lugares de dor, nos lugares de injustiça, nos lugares de ingratidão. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo mover sobre a sua vida. Deixa Ele colocar luz nos relacionamentos que trazem transtornos na sua vida. Às vezes você vai ter que entrar os lugares da imoralidade, pedindo perdão para Deus remir o território, curar o território, para que a sua geração seja restaurada no lugar dos princípios de Deus. Pastor, eu já fiz tudo, mas ainda não aconteceu. A sua história ainda não terminou. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Então persevere, 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 persevere. Se alimente das Escrituras, se alimente da palavra, libere decretos. Não abra a boca para falar de derrota. Abra a sua boca para declarar que o Senhor reina, para declarar que você não está abandonado, abandonada. Há um Deus que guerreia por você. Há um Deus que guerreia por você. Sim. Há um Deus que se importa com a sua história. Há um Deus que se importa com as suas dores. Confie, se aproxime, porque a palavra nos diz: se aproxime do trono da graça, porque ali encontrará socorro na hora da dor, da dificuldade. Você não está abandonado ou abandonada, Deus está com você. O Espírito está com você. Ele é a luz que ilumina. Ele é a luz que ilumina. Ele é o Deus que te consola. Ele é o Deus que te guia. Ele é o Deus que te sara. Mas não negocie princípios. Às vezes você vai perder por não negociar. Mas não tem problema, Ele está com você. Ele está com você. Jesus não negociou os princípios com os senhores da lei, os que dominavam. Jesus não negociou, porque Ele sabia que depois da cruz haveria coroa. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede. Ele é o advogado. E nos deixou com uma marca de pertencimento a Ele. E o Espírito da verdade, Ele gera Jesus dentro de nós. Assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria, através do Espírito, Ele é gerado em mim e em você, através do Espírito. Deixe que a sua história brilhe. Deixe que a sua história ilumine a vida de outros. Põe a mão na sua cabeça e declare: eu recebo o fortalecimento do Senhor nesta noite para guerrear pela minha história, pela história da minha casa. Eu recebo a vida do Senhor para caminhar na restauração
dos muros da minha vida. Louve a Deus com as suas palmas em nome de Jesus. Aleluia. E eu estou chamando a igreja para estar esse tempo de oração. 40 dias é muita coisa. Muita coisa. Mas vale a pena. Quem vai estar nessa campanha, coloque sobre os seus pés. Aleluia. Coloque sobre os seus pés e comece a declarar a Deus: eu vou guerrear. Eu vou guerrear por mim, pela minha casa e pela igreja. Nós vamos guerrear pela sua igreja, Jesus. Deus, nós estamos fazendo esse voto diante do Senhor. Senhor, nós vamos guerrear 40 dias de oração. Em nome de Jesus. Porque nós declaramos Jesus na nossa casa. Declaramos Jesus na nossa igreja. Declaramos que o Senhor reina. Declaramos que nós vamos viver milagres. Sim, nós vamos viver milagres. Nós declaramos, ó Deus, e que nós estaremos esses dias guerreando em nome de Jesus. Você vai escolher um dia da semana e vai jejuar. De quê, pastora? Eu não sei. Seja ousado no seu jejum. Porque o jejum é para quebrar o poder da carne. Então seja ousado no seu jejum. Então escolha o que você vai jejuar e vão junto nessa guerra em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Quem vai dizer